Muitos investidores procuram ficar ricos com as criptomoedas. Acham que vão pegar uma nova tendência, comprar uma cripto por alguns centavos e ficar milionários. Mas muitas dessas criptomoedas acabam virando pó. Afinal, vale a pena investir em criptomoedas? Nesse vídeo eu vou contar as criptomoedas que eu gosto, que eu invisto, tá? Então não vou falar de todas, porque existem muitos projetos de criptomoedas. Se você gostar do conteúdo no final do vídeo, se inscreve no canal e deixa o like para o YouTube te recomendar vídeos como esse. Bom, como eu comentei, eu vou falar só das criptos que eu tenho na minha carteira, que eu invisto já há algum tempo, que são o Bitcoin e o Ethereum. E primeiro eu gostaria de comentar que é importante você saber naquilo que você está investindo. Eu vejo muita gente investindo em criptomoeda só por ter criptomoeda. Então o cara vai e investe em várias criptomoedas diferentes, compra lá centavinhos de uma pequena cripto achando que vai ficar milionário, que ela vai se valorizar e vai virar um novo Bitcoin. Mas o novo Bitcoin, na minha opinião, é o próprio Bitcoin, porque nada vai substituir a primeira criptomoeda e a mais importante, a mais famosa de todas. Mas a lição que você tem que tirar do primeiro tópico que eu estou falando é que você precisa conhecer o que você está investindo e não ir atrás de dica ou de alguém que está falando que aquela cripto vai estourar ou que você vai ficar rico, né? Você já viu propaganda no YouTube falando assim, esse investidor ficou rico, investiu na nossa cripto que nós recomendamos e ele ficou milionário em 3 anos. E aparece um gráfico gigante assim, saindo de R$10 para US$1 milhão o gráfico da criptomoeda. Então não é isso que eu estou falando. Não é para você cair nessas coisas do mercado, porque muitas vezes você vai investir e vai perder. Então conheça bem onde você está investindo, onde você está entrando. Bom, vamos para a primeira criptomoeda que eu invisto, que é o Ether. Muita gente confunde o Ether com Ethereum, e na verdade o Ether é a moeda da plataforma Ethereum. O Ethereum é uma plataforma ali de contratos inteligentes e aplicações descentralizadas. Ou seja, o Ethereum está sendo muito utilizado, por exemplo, para contratos, para firmar documentos, porque ele vira uma base real ali do que está acontecendo. Ele dá autenticidade principalmente para esses contratos, por isso que a gente chama de contratos inteligentes, e o Ether é a moeda dessa plataforma. Então, muita gente confunde, vou comprar Ethereum, mas não é, é o Ether. E essa é uma criptomoeda que eu gosto, que eu invisto e que já tem aí valorizado muitos anos e é a segunda cripto mais importante do mundo. Depois eu tenho o Bitcoin. Todo mundo conhece, o entusiasta de criptomoeda conhece, mas se você não conhece, o Bitcoin é uma moeda digital, uma moeda eletrônica onde são feitas transações ponto a ponto, que se fala em inglês peer-to-peer, que na verdade é entre pessoas. Então eu posso transferir Bitcoin para uma pessoa X e as pessoas X para outra pessoa, não passa por intermediadores. Por exemplo, numa moeda tradicional, a gente tem ali a emissão da moeda pelo Banco Central, essa moeda depois é posta em circulação através de financiamento ou empréstimos. Depois a pessoa que toma esse empréstimo passa para um banco que transfere para outra pessoa, ou esse banco pega esse dinheiro e investe em outros ativos de risco para ganhar mais dinheiro, para depois fazer transações. O Bitcoin é diferente, você tem o próprio lastro daquela moeda, daquele ativo, e você vai passar para outra pessoa. É como se você estivesse comprando um ouro e transferindo esse ouro para outra pessoa, não passa por intermediadores. E a principal característica do Bitcoin é que ele é uma moeda deflacionária. O que é isso? Ele tem uma quantidade já estabelecida que ele vai ter de criação e os mineradores de Bitcoin vão fazer os Bitcoins através de processamentos, de contas matemáticas, de cálculos, e aí a cada trabalho que ele faz ele é recompensado com uma quantidade de Bitcoin e essa quantidade vai reduzindo a cada momento quando acontece o famoso halving, que é quando você diminui pela metade a produção de Bitcoin. E na verdade não é que você diminui pela metade, você aumenta o esforço que aquele minerador tem que ter para produzir aquela mesma quantidade de Bitcoin. Então isso faz com que ele seja escasso e a escassez gera valor, traz mais valorização para o ativo, então por isso que ele é atrativo para investimento. Agora o Bitcoin não se provou como uma reserva de valor ainda, e aí vão ter os entusiastas de Bitcoin que talvez comentem alguma coisa não concordando com isso. Mas na pandemia a gente teve quedas de 50% no Bitcoin. E se ele fosse uma reserva de valor, ele teria, na verdade, se valorizado. E essa é uma característica de moedas que tem preservação de valor. Quando a gente pega o ouro, por exemplo, ele subiu muito na época da pandemia e continua subindo até hoje. Já o Bitcoin, ele sofreu uma queda muito grande na época e isso não provou que ele é uma reserva de valor. Mas com certeza ele é uma reserva de inflação, se assim a gente pode dizer, mas como refúgio de investimento ele ainda não é prova disso.
E como tudo na vida, existe risco e retorno. E não é ao contrário isso com essas criptomoedas. As criptomoedas são muito conhecidas por sua volatilidade. Por quê? Porque tem muitos projetos que surgem, acabam não acontecendo nada. Tem projeto que promete uma coisa e quando vai ver não tinha nada. Já teve corretoras de criptomoedas que faliram. Muitos hackers invadiram exchanges e acabaram pegando essas criptomoedas. Então existe muita volatilidade ainda no mercado. Tem gente que acredita que o Bitcoin vai perdurar por muito tempo. Tem gente que acha que a computação quântica vai conseguir hackear os blockchains, que são os blocos que fazem ali as transações serem autênticas. Então, todas as criptomoedas acabam tendo volatilidade maior do que o normal. Eu acho interessante você ter como um ativo de diversificação, mas um percentual muito reduzido, porque ele vai ter um papel de volatilidade muito alto na sua carteira, caso você tenha muito percentual de exposição nele. E a principal vantagem é que você tira o estado do seu dinheiro. Você não precisa tirar o seu dinheiro do estado ou mandar para outro país, você está tirando o estado do seu capital. Isso significa o quê? Que você está comprando uma moeda que só as pessoas podem transacionar e não é controlada estatalmente. Apesar de você ter que declarar o Bitcoin ou outras criptomoedas na sua declaração de imposto de renda, ele não tem controle do Estado. Apesar de você ter que pagar imposto de renda em muitos casos em venda, isso porque passa pelas exchanges. Então quando você passa por um intermediário, ali você vai ter que pagar imposto. Agora, se você vende através de uma carteira fria ou de uma carteira quente, que chamam as hot wallets ou as cold wallets, né, que a gente fala que são as carteiras que não tem internet dentro delas, você está passando o Bitcoin, as criptomoedas por fora ali do Estado. Então muitos investidores acabam procurando isso, e é lógico que muita gente mal intencionada também acaba procurando criptomoedas para outras atividades, e é por isso que então os estados começam a ficar de olho nas criptomoedas. E por que eu invisto em criptomoeda, né? Precisamente em Bitcoin e Ethereum? Eu invisto por conta aí da proposta que elas trazem em relação à sua preservação de valor perante as políticas monetárias dos bancos centrais. Porque quando a gente fala de inflação, o próprio IPCA, por exemplo, ele não consegue cobrir a inflação de vários itens. Então ele vai trazer inflação de poucos itens, e a gente tem coisas que duplicaram em 2, 3 anos. A gente tem IGPM que bateu 50%, não entra na conta do IPCA. Então, por mais que você invista num título IPCA mais uma taxa pré-fixada, você às vezes não está protegido da inflação real, que é aquela do dia a dia. Já o Bitcoin vai ter essa proteção, ou pelo menos é a proposta que ele traz, é de trazer essa proteção em relação à inflação real e à política monetária. Ele está diretamente relacionado com a política monetária de impressão de dólar, por exemplo. Então, por isso que a cotação em dólar dele tem aumentado. Não porque o Bitcoin em si vale, porque ele não gera nada, ele não gera caixa, ele não tem lucro, ele não é uma empresa, mas é porque uma quantidade de Bitcoin, você tem uma quantidade X de dólares. E quanto mais imprimem de dólar, a quantidade de Bitcoin está igual. Então, quanto mais dólar eu tenho de impressão, mais dólar vai valer para comprar um. Então, essa é mais ou menos a proposta das criptomoedas, principalmente do Bitcoin, é de ter essa proteção de inflação. E principalmente estar protegido contra as políticas monetárias de bancos centrais, porque é o Banco Central que gera inflação. Não é nada mais além do que disso. Então, se você tem criptomoeda, você vai estar protegido pelo menos das políticas monetárias. Bom, chegamos ao final do vídeo, então se você gostou do conteúdo, se inscreve, deixa o like para o YouTube te recomendar mais vídeos como esse, comenta se você tem Bitcoin, e fico curioso também de saber quais outros projetos você investe, se você tem Polygon ou se você tem Cardano, outras criptomoedas que eu conheço também, mas que eu não invisto. Comenta o que você acha disso. E caso você tenha mais interesse em aprender mais, como que eu faço uma carteira de investimento, tenho vários vídeos aqui no canal, mas nada é parecido com o que tem na área de membros. Lá realmente é uma coisa muito acima do que eu entrego aqui nos vídeos públicos. Então, se você tem interesse em aprender mais, procure a área de membros, veja lá os benefícios, se você gosta, se faz sentido para você. Se fizer sentido, entra lá e se inscreve. Você pode ficar 1 mês, você pode ficar 2 meses, 1 ano, o tempo que você quiser. Então é isso, investir é simples, tenha paciência e reinvista os rendimentos sempre. Muito obrigado, até o próximo vídeo.